Olá, estamos aqui para as nossas aulas de número 4 e 5 do nosso curso de Física Matemática Avançada. Tá? Nós começamos a discutir os conceitos de derivada de Gauss e derivada funcional nas aulas anteriores. Vamos conversar um pouco mais hoje aqui sobre interpretações e generalizações da derivada funcional. Generalizações no seguinte sentido: derivadas de ordem mais alta, derivadas funcionais e derivada de Gauss de ordem mais alta, e também algo que a gente pode chamar de derivada em dois pontos. Vamos lá. Nós estamos dentro desta seção, derivada funcional, e eu vou querer discutir aqui rapidamente com vocês, pessoal, uma interpretação matemática da derivada funcional. Hoje, depois que a gente acabar essa discussão dessa interpretação matemática, isso não vai ter muitas consequências. Mas o gancho que eu estou querendo fazer aqui com esse conceito vai ser essencial. E, na verdade, foi a motivação para eu incluir esse tema aqui no curso. A gente vai ver uma conexão aqui com a teoria de funções generalizadas ou distribuições, que será o próximo tema do nosso curso, tá bom? Mas como estava no âmbito de interpretações, eu resolvi já lançar isso aqui agora. Tá? Ó, nós vimos aí em aulas anteriores, né, que a derivada de Gauss é um tipo de generalização de uma derivada direcional do nosso cálculo vetorial, certo? Do nosso cálculo de funções de várias variáveis, tá? Aí aqui, eu vou relembrar rapidamente com a gente, porque imagino que todos saibam bem isso, mas só para a gente ter um objeto concreto para fazermos apontamentos, vamos relembrar aqui rapidamente a derivada direcional, tá? Ficando aqui num caso bem particular, bem concreto, imaginar uma função de duas variáveis em uma variável real, tá? Vamos prestar atenção num certo ponto do seu domínio e num certo vetor também do R2 no seu domínio, para nós calcularmos a derivada direcional. Ora, a derivada direcional de f na direção de v no ponto P, eu só aliviei um pouco aqui a notação, é esse limite aqui, ó. A função em P mais TV menos f de p sobre t. Que diabo é isso? Ó, notem que a ideia é de uma derivada, né? Uma função evoluída em relação a um ponto, menos o ponto de referência, a imagem no ponto de referência, dividido pela variação. Mas o que é isso? Vamos tentar ter isso aqui bem claro para a gente. Porque é algo que eu imagino que nem todos sempre se recordem. Então, o domínio dessa nossa função do R2 nos reais é o plano XY. Temos aqui um certo ponto P. Tá bom? E temos aqui um vetor V, que é esse vetor aqui em esferográfica escura. Imaginamos que temos um vetor repousando naquele ponto P e nos dá uma direção. Tá bom? Então, quando nós andamos ao longo daquela direção, nós temos que imaginar onde está a imagem do ponto P, lá na nossa superfície, da nossa função, um f de xy é z, certo? Está aqui. E nós vamos imaginar que ao longo daquela direção determinada por V, nós traçamos uma curva aqui em cima na nossa superfície. Tá bom? Ótimo. O que é a derivada direcional? É a inclinação da reta tangente a essa curva. Tanto que, se o nosso vetor V estivesse na direção de x chapéu, essa derivada direcional coincidiria com del f del x. A mesma coisa se estivesse na direção de y chapéu, teríamos del f del y. Aqui nós temos uma direção qualquer. Só que, pessoal, eu quero destacar para vocês que essa nossa f é uma função de duas variáveis reais em uma real, mas nós temos como reinterpretar isso aqui como uma derivada de uma função de uma única variável. Tá bom? Como que a gente faz isso? Ora, vamos relembrar a noção de uma curva. No caso, uma curva no plano. Essa minha curva, pessoal, é uma reta. É toda essa reta aqui em verde. Então, notem que nós podemos definir parametricamente uma curva da seguinte forma. Notem, pessoal, que isso aqui é reminiscente da geometria analítica do primeiro semestre. Ponto mais vetor me dá um novo ponto. Então, um ponto qualquer da minha curva, parametrizado por t, vem de um ponto de referência mais um vetor de deslocamento. Ora, essa aqui é uma equação vetorial. Em termos de componentes, nós teríamos componentes x de t e y de t. Bem? Então, notem que uma curva é uma função dos reais no Rn, no caso R2 para nós. Tá?
Então, a gente convenciona que no instante t igual a zero, nós temos o ponto P, e à medida que nós temos outros parâmetros, ó, nota, quando t é igual a zero, vamos ter gama de zero igual a P, está marcado aqui. Só que nós temos a noção de derivada de uma curva, que seria x' de t, y' de t. Se nós fizermos isso aqui, é fácil ver que a derivada da curva em t é um ponto do R2, no caso é o vetor V. Ora, eu quero combinar este gama de t com a minha função f. Ora, a f recebe um ponto do R2 para ir nos reais. Só que a gama me oferece um ponto no R2. Então, se nós realizarmos a composição de f com gama, gama recebe reais, joga no R2. F recebe R2, joga nos reais. Esta função composta é uma função real de uma única variável real. Então, nós podemos expressar a nossa derivada direcional desta forma aqui, ó, como um limite de uma função do cálculo 1, como uma função de t, composta de f com gama em t, menos composta de f com gama em zero sobre t. É uma derivada usual. Por que eu achei instrutivo colocar esse resultado aqui, pessoal? Porque do mesmo jeito que nos funcionais nós temos uma função um pouco mais complicada, que é o nosso funcional, que vai do espaço de funções admissíveis para um real, mas nós podemos definir uma função dos reais nos reais com o nosso J caligráfico, nós podemos, na derivada direcional usual, nos livrarmos de uma função f do R2 nos reais e construirmos uma função de um único parâmetro real quando a compomos, a f, a compomos com a gama. Tá? É bem análogo. E aí vamos estender um pouco mais essa analogia. Isso aqui é um resultado que a gente aprende lá no cálculo vetorial, certo? Virou uma derivada de uma função de uma única variável real. E, pessoal, pela regra da cadeia, isso aqui essa derivada, antes da gente tomar o ponto em questão, é del f, del x, dx, dt, mais del f, del y, vezes del y, del t. Certo? Aquela regra da cadeia de várias variáveis usual. Pessoal, isso pode ser colocado como um produto escalar de um gradiente pela derivada de uma curva. As componentes desse gradiente aqui seriam del f, del x, del f, del y. E aqui nós teríamos o vetor bidimensional dx, dt, dy, dt. Então, a regra da cadeia, eu não a escrevi aqui, mas imagino que ela seja familiar para todos vocês, ela pode ser escrita nessa forma condensada, em que nós temos um produto escalar do gradiente pelo vetor dx, dt, dy, dt. Só que o vetor dx, dt, dy, dt, quando t é igual a zero, gama linha de zero, é o meu vetor que me dá a direção da derivada direcional. Tudo bem? O meu ponto de destaque aqui é o resultado da derivada direcional comum que a gente conhece é um produto escalar. É um produto escalar. E eu vou querer representar esse produto escalar aqui, pessoal, com uma notação que talvez vocês já tenham visto em outros contextos, mas eu coloco esses parênteses angulares aqui e separo esses caras por uma vírgula. Neste momento, entendam isso apenas como uma notação diferente para o mesmo produto escalar. Mas é óbvio que eu estou falando disso porque eu quero falar da derivada funcional. Então, vamos lá. Qual é a interpretação matemática que a gente vai dar? Eu vou falar de algo aqui que provavelmente alguns de vocês já conhecem. Mas, para quem não conhece, eu precisava mencionar porque vai ser uma noção importantíssima para a gente. Tá bom? Pelo menos do jeito que eu considero adequado ensinar esse assunto. Pessoal, o produto escalar que a gente conhece da geometria analítica usual, ele é um caso particular de um tipo de produto mais geral, que aparece, que pode aparecer em espaços vetoriais. A gente chama esse caso mais geral de um produto interno. Tá? Um produto interno, uma ampla generalização de um produto escalar. É uma regra pela qual a gente engole dois vetores
e seguindo certas propriedades, para que ele mereça ser chamado de produto interno, a gente cospe um escalar, tá bom? Pessoal, eu usei essa letra F aqui para representar o que em matemática a gente chama de um corpo de escalares. Para nós, pessoal, vai ser reais ou complexos. Nós poderíamos ter funcionais complexos também, tá? Então, vamos chamar de escalar. Eu preciso de algum tipo de regra, em que eu engulo dois vetores e cuspo um escalar, tá? Que regras que esse produto deve satisfazer nessa ampla abstração? Primeiro, se eu pego dois vetores e um deles é uma combinação linear de vetores, tem que valer uma linearidade em um dos argumentos, em geral. Vamos dizer que a linearidade esteja aqui no segundo. Então, ó, estão vendo essa soma? O produto interno desses dois vetores aqui será o produto interno de U por V, e o escalar alfa sai multiplicativamente. Tudo bem? E temos a adição, então eu tenho que ter aqui o produto escalar daquela parcela à esquerda pelo segundo vetor. Bom? Ok. Ah, Léo, não vai ter algo como linearidade no primeiro argumento? Pessoal, para eu ser bem completo aqui, eu preciso destacar para vocês que nem sempre é o escalar que sai de um produto interno. Em muitos casos relevantes para a gente tem que pensar na possibilidade de complexos conjugados. Então, a gente vai escolher uma convenção que é a seguinte. Como, em princípio, eu estou falando de escalares que podem ser complexos também, tem que valer essa regra aqui para o meu produto interno. Ó. Se a gente inverte a ordem das entradas, estamos falando de uma função que quer engolir dois vetores, né? Mas não precisa engolir igual. Pode ter propriedades diferentes. Então, se você inverter a ordem da entrada desses vetores, você tem que pôr um complexo conjugado. Se estivermos trabalhando nos reais, teremos algo simétrico. Teremos um produto interno simétrico. Mas, em geral, não é simétrico. Tá? Então, se esse alfa tivesse não na primeira entrada, mas na segunda, perdão, não na segunda entrada, mas na primeira, ele sairia complexo conjugado. Tá? Então, um escalar poderia sair complexo conjugado. O terceiro requisito para que nós tenhamos algo que mereça ser chamado de produto interno é exigir isso aqui. Qualquer que seja o vetor desse meu espaço, tá? Se eu faço o produto interno dele por si mesmo, nunca pode dar negativo. E, na verdade, dá para provar que você só tem igualdade em zero aqui se você tiver o vetor nulo. Tá? Isso seria uma consequência dessas regrinhas aqui. Então, tudo isso que eu coloquei tem que valer para quaisquer vetores que pertençam ao seu mundo e para qualquer escalar alfa que tivesse envolvido lá naquela brincadeirinha, real ou complexo. Nossa, professor, que coisa maluca, né? Para quem nunca viu. Pessoal, isso aqui é absolutamente essencial, porque isso e essa positividade aqui, ó, essa linearidade, mesmo que tenha essa possível complicação de complexo, e essa não negatividade do produto interno de um vetor por si mesmo, é o que permite a gente construir uma geometria. Todo e qualquer espaço vetorial abstrato munido de um certo tipo de produto interno. Pessoal, tem vários tipos de produtos internos que satisfazem isso aqui, tá? Diferentes produtos internos nos dão diferentes geometrias. Então, por exemplo, se você tiver o R4, o espaço vetorial de quádruplas de números reais, por exemplo, eu tanto posso ter o espaço euclidiano, R4, quanto eu posso ter o espaço de Minkowski, com efeitos do tipo luz, efeitos do tipo tempo, efeitos do tipo espaço, mudando o meu tipo de produto interno. Na verdade, eu estou roubando um pouquinho. Lá não é produto interno que a gente permite que isso aqui seja negativo. Mas brincando com diferentes produtos, a gente inventa diferentes geometrias ou pseudo-geometrias, como no caso da relatividade especial. Tá bom? Beleza. Por que você está falando disso, professor? O que isso tem a ver com a nossa história? Pessoal, nós estamos trabalhando com espaços vetoriais de funções. E aí, um exemplo de produto interno pode ser isso. Na verdade, tem muito mais detalhes. Num caso concreto, nós deveríamos dar mais detalhes. Mas uma possibilidade seria, se nós tivermos um espaço vetorial de funções definidas e integráveis num certo intervalo, por exemplo, unidimensional de A até B, nós podemos definir um produto interno desses dois vetores, que são funções, como essa integral aqui. Essa aqui é uma possibilidade. Posso pegar duas funções,
tomar o complexo conjugado de uma delas, multiplico uma pela outra e integro. Certo? Para quem tiver curiosidade, eu não estou colocando isso como um exercício para vocês, mas esse produto interno satisfaz todas essas propriedades que vocês estão vendo aqui. Então, ele é um tipo de produto interno. Pessoal, qual é a mentalidade do matemático? Tudo que eu provar para todas as possibilidades de produtos internos que satisfaçam esses axiomas vai valer para cada caso particular. Então, isso que é fantástico. Você trabalha com uma família de produtos internos que satisfaçam essas condições, para eles serem produtos internos, e essas propriedades valerão para todos os casos particulares. E esse é um dos casos particulares. E aqui os nossos olhos têm que se arregalar. Por quê? Porque as nossas derivadas de Gatot foram expressas como integrais. Integrais de produtos de funções. Nós vimos integrais, mesmo que fossem n-dimensionais, de funções teste ou perturbações h de x, vezes outras funções que são as derivadas funcionais. Ok? Então, aquela integral que a gente vê, ela pode ser interpretada como um tipo de produto interno. Então, aqui eu já destaco isso. Ó. Aqui convém lembrar que a nossa derivada de Gatot é uma integral. É uma integral num certo domínio, mesmo que seja unidimensional, de uma função vezes outra. Ora, se eu posso expressar essas coisas dessa forma, claro que eu precisaria dizer quem é o espaço vetorial V com mais cuidado, certo? Mas eu vou usar uma notação de produto interno como essa aqui. Eu vou dizer que a nossa derivada de Gatot é um produto interno de duas funções. A derivada funcional por uma certa função teste H. Tá bom? Vou dizer, vou identificar dessa forma. E é verdade, vamos ter um espaço de funções associado a isso aí. Tá bom? Então, isso, como eu disse, na aula de hoje não vai ter muitos desdobramentos, mas depois do nosso curso isso aqui vai ter muitos desdobramentos, tá bom? Então, eu coloco aqui uma afirmação um pouco heurística, né? Ou seja, a derivada funcional é um tipo de gradiente, pessoal. E se a nossa derivada de Gatot era uma generalização da derivada funcional, da derivada direcional, perdão, e a derivada direcional resultava como sendo um tipo de produto interno, no caso era o nosso produto escalar de um gradiente por uma direção V, a gente tem algo análogo aqui nessa nossa expressão. Nossa derivada funcional é como se fosse um tipo de gradiente que age numa direção H, embora H aqui para a gente seja uma função perturbação, que nós vamos chamar de função teste. Tá? O H é análogo a um V na derivada direcional. Então, essa foi uma interpretação matemática. Como eu disse, voltaremos a isso no futuro. Vamos tentar ganhar um pouco mais de insight, né, de feeling, compreensão sobre a nossa derivada direcional, além dessa bem matemática. Vamos para algo mais físico. Pessoal, vamos olhar aqui o que está acontecendo. Ó, eu estou representando aqui duas possíveis funções. Ah, eu esqueci de marcar aqui em verde F, tá, pessoal? Deveria ter um F verde aqui para designar essa função cujo traço está em verde. E em vermelho, nós temos o que eu vou chamar de F mais delta F. Delta F, professor? Você não tinha usado isso antes? É verdade, estou usando aqui agora. Vai ser um apelido para a função perturbação H multiplicada por epsilon. Tá bom? Então, temos aqui perturbação de funções, e em cada x, nós vamos ter um ΔF diferente, certo? Um ΔF de x. Tem hora que é zero, tem hora que é positiva, tem hora que ΔF é negativo, tá bom? Então, notem que a verdadeira diferença entre a função vermelha e a função verde, que é o nosso ΔF, depende do x em que a gente está. Tá bom? Depende do x em que a gente está. Pessoal, eu não estou ilustrando aqui um funcional J. A gente só está olhando duas Fs. O nosso funcional J é uma regra que depende de qual F a gente coloca. A gente espera que o nosso funcional tenha a sua imagem gerada pelo seu input, pela sua entrada,
dependente de quem for a função. Então, se nós colocarmos como entrada no nosso funcional J a função fzinho, verde, teremos um resultado. Quando colocarmos a função em vermelho, nós teremos outro resultado. Mas notem, tudo depende também, pessoal, do intervalo considerado. Se for, por exemplo, um funcional integral, a gente vai ter um domínio de integração. Tá? Em particular, eu poderia ter imaginado uma vermelha que coincidisse com a verde um tempão, e só no final fosse diferente, certo? Então, haveria uma contribuição para possíveis mudanças na imagem do funcional só para uma faixa estreita do x, por exemplo, tá? O que eu quero dizer é que cada pedacinho do meu intervalo de integração contribui um pouquinho para a diferença entre os funcionais. A diferença entre os funcionais leva em conta tudo, mas talvez a gente possa prestar atenção em pedacinhos de x. Guardem isso em mente, embora ainda esteja meio heurístico, tá bom? Vejam esta frase agora, esta afirmação. A derivada funcional expressa a taxa de variação do funcional j de f em relação a mudanças na função f em uma vizinhança do ponto x. Porque a minha derivada funcional, como está lá no integrando, depende de x. Tá? Independentemente da variação h. Como é que é, professor? Em uma certa vizinhança de um ponto x? Porque a ΔJ, ΔF depende de x. Vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui esta variação, que não é o que eu chamo de primeira variação, né? O termo primeira variação eu deixo como sinônimo da derivada de Gatot. Aqui é só uma variação, ó. Pegar um funcional numa função deslocada, menos o seu valor na função original, na função base. Vou chamar o meu εh de ΔF, é a variação na função. Eu já tinha feito isso antes. Isso, pessoal, heuristicamente, será dado aproximadamente por um truncamento da minha integral. Certo? Antes de eu ir para a página 5, eu sei que é algo que vocês já têm em mente. Mas olha para a cara aqui da derivada de Gatot de novo. Ó. A derivada de Gatot não é o ΔJε que eu estou vendo lá agora, certo? Ela tem essa forma, integral, h, derivada funcional. Tá bom. Pessoal, isso aqui não é Gatot. Gatot é o limite disso aqui dividido por ε quando ε tender a zero. Só que, aproximadamente, para ε pequeno, essa variação do numerador será ε vezes Gatot. E a Gatot truncada, numa grade suficientemente fina, olha só, aqui eu estou com uma soma, pessoal. Eu desfiz o limite que dá a integral. Pensa aqui num caso unidimensional, nós teríamos integral de dx, h de x, ΔJ, ΔF de x. Tudo bem? Ora, se isso é uma integração em x, é uma soma de várias contribuições, com pequenos ΔX. Por que eu multipliquei por ε? Porque essa minha expressão não é Gatot, é só o numerador. Se alguém quiser olhar para trás, se você passar esse ε dividindo aqui, e depois fizer o ε dividido a zero, tendendo a zero, aí que a gente tem a definição de Gatot. E a Gatot é a integral. Só que eu desfiz, eu estou desfazendo o limite do ε e estou desfazendo o limite da integral. Eu quis colocar aqui um ε finito, quis colocar uma discretização da integral. O que eu vou fazer? Vou só rearrumar essa expressão, vou pegar esse ε, trazê-lo para se juntar com h, e vou reordenar os termos. Eu vou ter uma soma na minha malha de integração da derivada funcional de j em relação a f num certo ponto xi da minha malha, só coloquei ele aqui do lado esquerdo, juntei o ε com h e coloquei-o entre colchetes, só para organizar o nosso pensamento, e tem esse ΔXi que veio aqui para o fim. Só reordenei as coisas. Só que notem, pessoal, que ε vezes AH é uma variação do meu funcional no ponto xi.
seria exatamente, naquele meu desenho da página anterior, o comprimento de um segmento perpendicular aqui no ponto XI. No caso aqui, ó. É um ΔF neste ponto. Seria isso aqui, ó, este comprimento aqui. Tá bom? Então, olha só, a variação do meu funcional, não a primeira variação, mas a variação mesmo total, é uma soma de várias variações, pegando todo esse termo aqui antes do ΔXi, que é uma contribuição para a variação só no intervalo entre xi menos 1 e xi. E a gente acumula tudo isso. Então, olha só, a gente realmente pode enxergar, sendo esse cara aqui um ΔFzinho, a nossa derivada funcional realmente é uma taxa de variação do funcional J em relação a F, porque ele será multiplicado por um pequeno ΔF, só que era uma certa vizinhança de xi. Eu tenho que multiplicar por um pequeno ΔXi e somar em todo o intervalo de integração, para que eu tenha a variação global do meu funcional. Tá bom? Então, olhem novamente, então, como isso aqui está sendo construído, vejam novamente a afirmação que eu fiz e vejam que ela faz sentido. A derivada funcional, ΔJ, ΔFzinho de x, depende de x, porque está no integrando, é a taxa de variação do funcional em relação a mudanças na f, em uma vizinhança do ponto x. A vizinhança aqui tem a ver com o processo limite de que o ΔXi tende a zero. Certo? Repito, cada pedacinho ao longo do nosso intervalo de integração, a diferença, ó, pictoricamente, as Fs e F mais ΔF são próximas aqui. Essa diferença entre elas não deve afetar muito o funcional J, que receberia como entrada a verde ou a vermelha, porque elas são praticamente iguais. Intuitivamente, eu esperaria que esse trecho aqui, ó, do que eu marquei como xi menos 1 até b, fosse o maior responsável pela variação do funcional entre essas duas Fs, porque as funções são, digamos assim, mais bruscamente distintas nessa região. Tudo bem? Então, a gente distinguiria por região. Derivada funcional leva isso em conta. Tá bom? Então, é meio heurístico, né? Eu desfiz aqui os meus processos limites, mas não deixa de ser, digamos assim, iluminador, tá certo? Por que a gente usa essa notação desse jeito? Bom, essas interpretações, pessoal, foram o que eu quis chamar como dar um passo atrás, né? Parar de fazer conta, mas o que é que a gente está fazendo mesmo, tá? Então, claro que tem algo matemático, e para quem nunca viu o produto interno pode ter parecido confuso, nós retornaremos a isso, mas principalmente essa intuição, digamos assim, mais física, eu acho interessante também que a gente tenha. Vamos lá. Agora, eu vou dar uma acelerada, um passo para frente. Eu vou apresentar para vocês, sem muita discussão, porque, na verdade, seriam novas definições de generalizações da ideia da derivada funcional, tá bom? Pessoal, isso não é dedutivo. Isso é meio que tirado da cartola de quem define. Você percebe que novos conceitos, extensões do conceito, devem ser definidas dessa forma. São definições, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos vários tipos de contextos em física em que é interessante nós avaliarmos uma certa grandeza dinâmica no tempo ou espacial em dois pontos. Por exemplo, no modelo de magnetismo, a gente imagina, por exemplo, o modelo de Ising, em que você teria uma malha regular de polos magnéticos que interagiriam com uma regra, por exemplo, de alinhamento ferromagnético, mas a magnitude dessa interação dependeria da distância entre esses dipolinhos, tá bom? Então, eu poderia imaginar numa certa temperatura, num certo contexto termodinâmico, o quanto que o fato de um spin, eu vou usar a linguagem spin mesmo que seja um dipolinho idealizado, vai ser um dipolinho idealizado ou para cima ou para baixo, tá? Se eu tenho um outro spin numa posição fixada, e ele está ou up ou down, isso tende a afetar o que um vizinho espacial dele pode realizar. Se você pode ter uma tendência de alinhamento ferromagnético, você espera que spins próximos
se a temperatura não for alta, tendam a estar alinhados, seja ambos up, seja ambos down. É o que a gente chama de ferromagnetismo, certo? Só que esse efeito deve cair com a distância. Então, nós podemos calcular, por exemplo, correlações, valores médios de coincidência ou não de dois espinhos vizinhos em função da distância. Então, você está olhando para dois pontos no espaço. Bom? Outra coisa que a gente pode fazer é medir correlações no tempo. Então, eu teria um spin como esse, um único spin num certo instante, tem uma magnetização externa, sei lá, ou os vizinhos dele podem ter variações dinâmicas dos seus estados, e eu quero saber o tempo em que esse spin permanece num certo estado. Quanto tempo ele fica up ou quanto que ele fica down. Então, aí eu estaria considerando dois instantes temporais para eu medir coincidências ou não dos valores de magnetização desse elemento isolado, tá? Então, nós podemos definir um objeto diferente, uma derivada funcional de dois pontos, levando em conta dois pontos. Então, olha só o que a gente vai escrever. Isso aqui é uma notação, tá? Notem que a gente vai estar escrevendo aqui um símbolo que envolve um delta2. Que diabo que é isso? Esperem a definição do lado direito, tá? Mas eu quero que vocês já reparem que nós temos uma única função f. Uma única função f. Em dois pontos distintos. Isso poderia ser interpretado como magnetização de um spin numa posição e de outro spin em outra posição. Professor, é outro spin? Deveria ser outro f. Não, porque teríamos uma invariância por translação no modelo idealizado infinito, tá? Mas nós teríamos dois pontos. O comportamento de cada spin não dependeria de onde ele estaria na rede. A rede é invariante por translação. A gente mediria apenas a distância entre os dois spins aqui. Ou, literalmente, seria um mesmo spin, na linguagem que eu usei antes, em diferentes instantes de tempo. Pessoal, como que a gente vai definir isso? Ora, temos um funcional j em relação a uma função f. Vocês devem se lembrar que a gente deu uma definição explícita de derivada funcional na aula passada também, quando nós trocamos as funções testes por delta de Dirac, uma vez. Aqui, no caso, nós teríamos duas deltas de Dirac. Nós teríamos um limite de uma função de duas variáveis reais, epsilon e xi, ambos seriam parâmetros perturbativos. A nossa f seria, digamos assim, deslocada em um ponto y e em um outro ponto z, independentemente deslocada. Desculpa, eu estou apontando delta, não devia estar apontando delta, devia estar apontando epsilon. Epsilon e xi. E você faz esse limite dessa função de duas variáveis, tendendo a zero, derivada segunda. Essa aqui é uma derivada bem entendida, porque esse j, pessoal, passou a ser uma função de epsilon e de xi. Tudo bem? A gente interpretaria isso aqui como uma taxa de variação do funcional em relação a mudanças em f, mas nas vizinhanças de dois pontos. Então, lá naquela minha figura da página anterior, ao invés de eu estar olhando contribuições na vizinhança de um único ponto, y, eu também estaria olhando variações contribuições para a variação global do meu funcional também na vizinhança de um segundo ponto. Eu estaria olhando dois pontos ao mesmo tempo. Okay? Então, a gente pode definir algo assim e tem essa interpretação, como eu disse, claramente em funções de correlação. Tá? Espaciais ou temporais. Então, isso aqui tem aplicações 1000, por exemplo, em física e estatística. Em thermal field theory, certo? Teorias de campo estatísticas. Statistical field theory. Tá? Ok, mas vai ter uma outra interpretação bem bonita que a gente vai completar só na outra aula, tá? Vamos falar de outra possível generalização. Pessoal, nós estávamos vendo ali dois pontos, né, contribuições para a variação do nosso funcional em dois pontos, de uma única função. Era uma única f. Por favor, ó. Uma única f. Tá bom? Só que nós poderíamos ter um funcional de várias funções. Isso é possível. Tá certo? Nós podemos ter funcionais de várias funções. Tem muitos contextos em teoria clássica de campos e teoria quântica de campos em que você tem funcionais de várias funções. Tá? E aí a gente define
novas derivadas funcionais da seguinte forma. Agora que nós temos várias entradas em torno de funções f1, f2, fn, nós temos que ter várias perturbações. H1, H2, até Hnzão. Embora tudo com um único parâmetro epsilon. Um único parâmetro epsilon. Tá bom? Esse aqui é o contexto mais simples que a gente pode imaginar. Então, a gente tem aqui uma derivada ordinária em epsilon. Tá? É claro que o que a gente estava vendo até agora era o caso nzão igual a 1. Nós definimos derivadas funcionais aqui nesse contexto, pessoal, como uma única integral, só que agora nós vamos ter no integrando não apenas o produto de uma derivada funcional vezes uma função teste, certo? Mas uma combinação linear de integrandos como aqueles, tá? Porque nós vamos ter aqui derivadas funcionais do nosso funcional em relação a cada uma das funções das quais ele pode depender. Claro que K aqui varia de 1 até Nzão. Então, pode ser que eu mantenha N-1 entradas das minhas Fs constantes, com várias Hs nulas, e varie uma só. A gente olha uma dessas aqui. A gente define essas derivadas funcionais parciais dessa forma aqui. Tá bom? É uma única integral, é uma variável n-dimensional, certo? Mas isso aqui não mudou em relação ao que a gente conhecia. O que muda são várias derivadas funcionais vezes várias Hs distintas. Tá? Num contexto como esse aqui, nós já tínhamos visto uma fórmula como essa, né? Nós podemos pensar numa funçãozinha como um funcional de si mesma. Na aula passada, nós vimos surgir a delta de Dirac aqui. Neste caso aqui, nós temos uma generalização desse resultado, em que se as funções realmente são independentes, é claro que nós não teremos dependência nenhuma se nós estivermos falando de funções distintas. Então, aqui aparece uma delta de Kronecker usual. Se forem as mesmas funções, aí nós vamos ter a mesma dependência que nós tínhamos visto na aula passada. Tudo bem? Ok? Tudo isso vai exigir um tempo de digestão de vocês, pessoal. Vocês têm que olhar, nossa, do que o professor está falando agora? Ah, funcionais de várias funções. Como que eu poderia definir isso? De uma forma útil, legal, que vai ter boas propriedades de ser linear no que deve ser linear nas minhas contas. Você vai perceber que você não tem muita alternativa em relação à definição que foi adotada. Tá bom? Temos isso aqui. E nossa última página da aula de hoje vai ser um tema que eu vou deixar incompleto, porque eu acho que vocês precisam de um tempo de digestão para esses conceitos aqui. Esse subtópico aqui, a gente vai continuar na próxima aula, porque só na próxima aula que nós vamos ver a plena glória desta expansão aqui. Ó. Nós vamos considerar agora derivadas de ordem superior em geral, no contexto de uma expansão funcional de Taylor, pessoal. Tá? O que será que vai ser isso? É algo extremamente útil em teorias perturbativas de campos, tá bom? Olha só. Derivadas de Gatot de ordem superior, pessoal, são definidas naturalmente. Ó, a nossa derivada de Gatot a gente expressava como um delta J de FH, que era d de epsilon, derivada de ordem 1, de J de F mais epsilon H. Visto como uma função apenas de epsilon. Na verdade, pessoal, isso aqui é aquele meu J caligráfico de epsilon, certo? Visto como uma função de epsilon. Agora a gente vai colocar um nzinho para uma enésima derivada de Gatot, porque eu vou estar derivando n vezes. E continuo tomando um epsilon igual a zero. Então, em termos daquele meu J caligráfico, pessoal, eu relembro sempre dessa forma, uma função de única variável, fica tudo até bem mais compacto, né? É a enésima derivada do J caligráfico em relação a epsilon tomada no zero, em epsilon igual a zero. Tá bom, para que isso serve? Bom, eu mencionei para vocês em outras aulas que condições suficientes para que o seu extremo seja máximo ou mínimo vão depender de derivadas de ordem superior, mas também dependeriam da norma envolvida, tá? Então, vocês poderiam pensar, pô, professor, você está indo para derivadas de ordem superior porque você vai dar condições suficientes? Não. Nós vamos ter uma abordagem bem prática, bem de físico mesmo,
Então, na verdade, a utilidade da gente estar vendo essas derivadas de ordem superior vai ser para a gente, digamos assim, expandir a aproximação do nosso funcional para uma ordem além daquela linear em epsilon. Notem, se a nossa j caligráfica como função de epsilon for C infinito, classe C infinito, infinitamente diferenciável, ótimo. Ela é uma função diferenciável, então ela vai admitir uma expansão de Maclaurin, né? Ou de Taylor em torno do ponto zero. Da seguinte forma, é a boa e velha expansão de Maclaurin. Nós sabemos qual que é a função, diferenciável, sem singularidades. Em termos de epsilon, vai ter enésima derivada no ponto, no caso é zero, a nossa variável elevada a n sobre n fatorial. Tá? Eu disse que esse tema ia ficar incompleto hoje. Não é isso que eu chamo de expansão funcional de Taylor. Mas, didaticamente, eu queria que vocês olhassem tudo que a gente já fez aqui hoje, chegassem aqui, achassem isso aqui natural. O que a gente vai chamar de expansão funcional de Taylor vai ser uma expansão do nosso funcional quando a gente voltar para o J. Na verdade, a gente vai interpretar o nosso J, o nosso funcional, como uma função de f mais um delta f, e nós vamos expandir isso aqui em termos de potências de delta f. Tá? Eu sei que do jeito que eu estou falando não parece claro, porque eu não estou dizendo exatamente o que vai acontecer, mas eu estou querendo mostrar que, visto como uma função de epsilon, há naturalmente uma expansão de Taylor a ser feita aqui. Mas quando nós formos expressar novamente o nosso funcional em termos de um ponto de origem, só que o ponto para mim é uma função, e mais uma perturbação funcional, nós vamos ter uma expansão de Taylor em que os ΔX, que me desviam do meu ponto, não serão escalares, serão desvios de função. Serão funçõezinhas, ΔF, cada uma delas um epsilon vezes um h de x. Tá bom? Vamos lá, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos esclarecer isso muito mais na próxima aula, mas, por enquanto, estamos encerrados. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.